Chegou o verão, mais amor no ar. Venha sorrir, ser feliz, vem cantar. Quero viver, quero curtir, quero sonhar. Muito calor, com mais amor, recomeçar. O ano novo já chegou, 2021 está no ar. Venha com a gente ser feliz, comemorar. É verão, abra o seu coração. É verão, muito mais emoção. É verão, 2021 chegou na Rádio Regional FM. É verão, esse é o nosso som. É verão, isso é muito bom. É verão, pra ser feliz, comemorar. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada à Sete e Abete. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton Batista. Debate regional. Juntando eles felizes. Muito bem, estamos chegando para mais um debate regional, depois do programa do pastor Sergivan. Vamos começar mais uma edição do nosso debate regional hoje, sábado, trazendo mais uma oportunidade para você acompanhar toda a nossa programação de informação. Essa é a sua 90.3, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem na direção-geral de Renato Guimarães. A direção-geral é de Jailton Batista. Uma emissora que está também vinculada com o patrocínio do Posto São Mateus, aonde você encontra combustível de qualidade. Hoje, sábado, tem promoção, hein? Preço barato em todos os postos São Mateus. Aqui no município, você encontra São Mateus, aqui no Bom Nome, na Boa Fé, na Avenida Dom Aureliano Matos, ali ao lado do SAAI, e também na nossa querida Cidade Alta. Mas se você viajar pela região, você também encontra o Posto São Mateus, em Aracati, também na cidade de Morada Nova, lá no Hereré, pela 104.9, acompanhando a gente, e também o mais novo caçula, o posto de Tabuleiro do Norte. Comigo na bancada, todo sábado, comandando o nosso debate regional, ele, Juscelino Castro. Dá o seu boa tarde aos nossos ouvintes. Juscelino Castro. Olá, Juscelino, boa tarde para você, tudo bem? Muito boa tarde, José Luiz de Menezes, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da 90.3, a sua Regional FM. Um abraço todo especial a vocês que nos ouvem também no Rio Grande do Norte, José Luiz. Nós estamos presentes em mais de 10 cidades no Rio Grande do Norte, mais de 20 cidades aqui no nosso estado do Ceará, através da 90.3, e claro, você que nos assiste também pelas redes sociais, Facebook e YouTube da Regional FM, e claro, Rádiosnet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate regional. Muito bem, muito obrigado a você pela sua presença mais uma vez, e se você quiser participar conosco, você fala com o nosso WhatsApp e também com os nossos telefones, porque o importante é que você fale com a Regional. Fale com a Regional. 99963-5353 ou 99446-7774. Fale com a Regional. E também tem os canais do WhatsApp para você. O WhatsApp da Regional. O WhatsApp da Regional. 981190050. Em todas as plataformas, também no nosso Facebook, também no YouTube, e você fica ligado no nosso site para todo o planeta. Ouça a nossa rádio em qualquer lugar do planeta pelo www.radioregionalfm90.com.br ou pelo aplicativo Rádiosnet. É a Regional FM conectada com você. Muito bem, conectada com você, uma rádio moderna que traz toda essa conexão para você interagir conosco. E agora, vamos ouvir os nossos convidados de hoje, 2 professores com experiência de Enem, contribuindo mais uma vez para o debate regional para dar dicas para você
que está ligado aqui conosco no nosso Facebook e também na nossa página do YouTube, no nosso canal, e também você ligado com a gente no Rádiosnet. Conosco o professor Fábio Regis, ele é professor de Química e está dando a sua contribuição. Professor, muito obrigado mesmo, dispensar um sábado em família para estar aqui conosco, dando mais essa contribuição. Boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde ao amigo Juscelino, né? Um amigo de longas datas também. É uma honra tremenda a gente está aceitando esse convite de estar aqui debatendo sobre um assunto de suma importância, que é educação. Maravilha. Tudo, né? Então, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Regional FM. Seja bem-vindo, muito obrigado. Professor Wellington Costa, também conosco, ele que é professor de matemática, tão temerosa matemática do Enem, né? E das provas também. Professor, mais uma vez, grato pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Zé Luiz, boa tarde, Juscelino, boa tarde a todos que nos ouvem. Sinto-me honrado, um privilégio de poder contribuir, como o Fábio bem disse, nessa parte temática que é a educação, que tanto contribui e influi nas nossas escolhas futuras. Então, desde já, sinto-me honrado e é um grande privilégio de fazer parte desse debate nessa tarde. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu vou dar as honras a Juscelino Castro, já que ele tem essa relação de proximidade com os convidados, e eu vou me ficar aqui na minha conduta de comandar aqui essa bancada e ficar nessa mediação. Juscelino, as honras para começar mais um debate. Atenção, olha, garotada que está no Enem, está acompanhando a gente. Atenção, hein? Chegou a hora de você ver dicas importantes e ouvir essas dicas dos professores. Juscelino. Muito bem, Zé Luiz. Muito bem. Estamos aqui com mais um debate regional e hoje mais uma etapa, né? Até a gente nós qualificamos como debate regional Enem 2020, dicas e informações 2, já que no último sábado a gente trouxe aqui também outros 2 professores para falar, para dar algumas dicas muito importantes, alguns macetes, o que deve e o que não deve fazer na hora da prova do Enem. E hoje, com a presença de Wellington Costa, professor de matemática, o Fábio Regis, eu gostaria de já ir deixando um pouco... aqui naturalmente vai acontecer o diálogo em relação à matemática, porque para muita gente, Zé Luiz, é o bicho-papão, né? Matemática, apesar da física e da química também ter aí as suas particularidades. E aí eu gostaria que o Fábio Regis, ele começasse falando para a gente o que tem caído mais nesses últimos anos, o que tem sido explorado mais dentro da prova do Enem, principalmente nesse primeiro momento em relação à biologia, Fábio Regis. Pronto. E aí você fica à vontade para fazer aí, trazer um panorama do que realmente tem caído nesses últimos anos do Enem em relação à biologia. Maravilha. Juscelino, de antemão, lembrar a galerinha que vai fazer o Enem amanhã, né, da questão do documento com foto, caneta esferográfica preta, transparente, né, a máscara, que a gente está num período bem complicado, então não esquecer. Muito bem lembrado. Porque se você chegar sem máscara lá, meu amigo, você vai voltar do portão, né, doutor Wellington? Então, gente, em relação à biologia, existe um carro-chefe, um tema, que todos os anos em Enem, cai muito, que é a questão da ecologia. Então, ecologia é um dos carros-chefes do Enem. Eu até anotei aqui, fiz uma pequena anotação, de um número de questões mesmo, que caem historicamente, de ecologia, né? Quando a gente analisa a ecologia como um todo, ó, só para você ter noção, os desequilíbrios ambientais, Zé Luiz, eles são responsáveis por quase 90 questões historicamente no Enem. É mesmo? Exatamente. É um número bastante alto, né? Bastante alto. E não é a questão de ser puramente desequilíbrio ambiental, porque quando eu trago esse número, chega às vezes até a assustar, são 80 questões de desequilíbrio ambiental. Na realidade, é um combo de desequilíbrio ambiental e outros pontos da biologia e outros pontos da química, né? Então, mas cai muito essa parte de ecologia, né? Assim como também a questão de teia, cadeia alimentar, é outro ponto importante que você... que vai fazer o Enem amanhã, tem que estar antenado, certo? Relações ecológicas, outro ponto-chave para a biologia, também nessa prova de amanhã. Bioacumulação, que está muito presente, como, por exemplo, nos últimos acidentes, por exemplo, Mariana, que aconteceu, em Brumadinho, né? Muito como essa questão do metal pesado ser despejado nos rios da região. Então, ficar muito antenado para esse ponto, porque eu tenho uma ligação muito boa com biologia e química nesse ponto aí.
Tá certo? Então, frisaria de momento a questão da ecologia como ponto principal. E aí, Zé Luiz, me permita, para Claro. que a gente possa explorar um pouco mais o Fábio também dentro desse assunto da ecologia, né? Eu fui fazer algumas pesquisas justamente para ter esse ponto inicial. Ecologia e as ciências ambientais, né? Que aí tem o ecossistema, o conjunto Isso. formado por comunidades bibióticas e fatores abióticos, né? Que integram em uma determinada região, ecossistemas brasileiros, fatores bióticos e abióticos, como eu falei, o habitat do nicho ecológico, até alimentar, como foi dito pelo Fábio, a cadeia alimentar, pirâmides ecológicas, e o que seria, por exemplo, Fábio, as pirâmides ecológicas dentro de todo esse aparato de informação ecológica e ciências ambientais no Enem 2020? Na realidade, essa questão de pirâmide ecológica aí, existe uma ligação muito estreita entre os vários biomas, né, de modo geral. Então, quando se fala de pirâmide, quando se fala muito de pirâmide ecológica, está falando na questão da integração do meio ambiente mesmo, tá certo? Então, o Enem, ele trabalha muito com essa questão da integração do meio ambiente com o ser humano, que é um agente, né, que ocasiona a destruição do meio ambiente, né? Então, é mais ou menos por esse ponto, a integração mesmo, tá certo? Dentro dessa história de você estar falando na sala de aula, o que vocês realmente orientam em relação ao aluno a ficar atento, por exemplo, nas apostilas do terceiro ano, que sempre tem um foco de mostrar alguma coisa relacionada ao Enem. Qual seria, assim, um tema relacionado a uma pergunta, por exemplo, dentro desse aspecto que o professor Reis falou agora? Um exemplo. Pronto. Em relação à biologia, eu, como sou professor de química, eu não tenho muita propriedade, né, para tecer comentários sobre muitas questões de biologia, mas sempre segue um padrão. Você tem aquele texto base, né? Você vai fazer a leitura, muitas vezes você vai para o comando diretamente, né? Então, segue sempre o mesmo padrão, tanto as questões de biologia como as questões de química, né? Então, são geralmente padronizados, né? Então, a gente sempre aconselha muito a eles a procurar leituras externas também, não só ficar preso à apostila, né? Porque a atualidade é um tema muito importante, né? E ecologia está ligada diretamente com a atualidade. Então, a gente sempre orienta eles trabalhar com o que está sendo apresentado na apostila, mas também buscar mais conhecimento fora da apostila, né? Porque tem muita coisa aí e a mídia tá lançando diretamente e cabe a cada um a vasculhar mais alguma coisa, né, Zé Luiz? Muito bem. Conversamos aqui com o nosso professor, hoje convidado do debate regional, professor Wellington e também o professor Fábio Reis, falando de dicas do Enem sobre física, matemática, biologia e também sobre química. Bom, Juscelino Castro, com você ainda. Eu quero explorar um pouco ainda o Fábio, para que depois a gente possa passar também Professor Wellington, se prepare, quando chegar no senhor, viu? Porque é como a velha história, né? Que o viu melhor e deixa no final, porque... Não que o outro não seja bom, né? Mas é porque realmente onde muita gente bate, de certa forma, a cabeça, e apesar que os que estão estudando diuturnamente para fazer a prova do Enem realmente estão bem preparados, né? E aí, Fábio, temos também dentro desses subtemas mudanças climáticas. O que é que você vê que porventura possa vir dentro da estrutura da prova do Enem 2020, mudanças climáticas e também o efeito estufa e aquecimento global dentro de toda essa questão da biologia ainda na prova do Enem desse ano? Pronto. Ficar antenado para a questão desses gases de efeito estufa, né, que historicamente o Enem sempre traz, gás carbônico, né, o metano, que são gases que podem acentuar o efeito estufa. É bem interessante nós ficarmos antenados para a questão do termo efeito estufa. Ele é essencial para a vida na Terra. O problema é o agravamento desse efeito estufa. Então, se ligar na questão dos gases, vou trazer mais, puxar aqui a sardinha para o lado da química, né? Se ligar na questão de óxidos ácidos, causadores de chuva ácida também, que é outra problemática que pode ser apresentada no Enem, né? Muito bem. Bom, satisfeito, Juscelino? Tranquilo. Muito bem. Vamos agora... Já batemos a bola no centro, né? Muito bem. Bom, professor Wellington, é muito importante que nós tratemos da matemática como uma questão realmente muito crucial na somatória de pontos para você ingressar numa universidade. Conteúdos que mais são prováveis na matemática do Enem. Aí você pode contar grandezas proporcionais, aritmética, estatística, né? Funções. Como é que você começaria dando essa dica aos nossos alunos para amanhã
ficarem atentos a essas questões. Caríssimos, é missão árdua, viu, Fábio? É missão difícil. Vai fazer de conta da nossa sala de aula, né? É porque, Virtual. Zé Luiz, Juscelino e a todos que nos ouvem pela Regional FM, é interessantíssima essa missão que a gente leva e o aluno vem com aquela esperança que a gente tem a bolinha de cristal. Essa verdade. sensação de bola de cristal, ela é horrível para nós. Porque a gente tenta dar o máximo, se esforça e a gente fica, vai na torcida. E, na verdade, a matemática, como você disse de início, é geralmente, por muitos, uma questão assim de medo, tá? O que eu quero deixar bem claro é que a matemática cobrada para o Enem, ela é totalmente diversa de uma matemática cobrada como fosse uma prova UES, uma UFES antigamente, né? Ela tem uma temática muito diferente. Por quê? Porque a matemática cobrada no Enem, ela leva a essa questão do cotidiano. Enquanto que os vestibulares tradicionais, por incrível que pareça, matemática cobrada no cotidiano. Os tradicionais não, era aquele conteúdo limpo, seco, aplicado, cálculo, regra e vai. Não, o Enem traz também uma parte disso, mas sempre voltado para o cotidiano, sejam até com questões ambientais, sejam questões químicas, sejam questões biológicas, geográficas. Ele faz uma mesclagem tão bonita. Quem elabora as questões de matemática do Enem, eles são versáteis na interdisciplinaridade, porque são 45 questões, e sobre os temas que você citou até então, grandezas, regra de 3, funções, eu posso abordar isso nos mais diversos temas do cotidiano. Então, por exemplo, o Enem tem costumeiramente cobrado de 2010 para cá, nas últimas edições, regra de 3, proporções em uma grande escala. Das 45 questões, você vai precisar ali resolver 20 a 25% das questões com conhecimento de proporções, tá? As geometrias em si são cobradas no Enem, geometria plana, geometria analítica, geometria espacial. E assim, à medida que a gente vai citando isso, é uma gama, é um mundo de conhecimento que você deve, para quem está querendo fazer uma revisão, olhar os seus rabiscos, olhar suas anotações, pegar bons resumos para focar exatamente, olha, proporção, regra 3, função do primeiro e do segundo grau, certo? Análise combinatória, que tem caído bastante no Enem. E, assim, princípio de tudo, ter tranquilidade. Não existe resolução em questão de matemática com ansiedade fora do comum. Tem que ler com calma. Ah, mas são 3 minutos. Sim, são 3 minutos em média por questão. Tem questão de matemática que você vai levar 30 segundos para ler e marcar ali um gabarito. De química, talvez do mesmo jeito, ou menos. Então, o que você está ganhando de 30 segundos aqui, vai perder um pouco em outra questão que vai ser um pouco mais complicada. Então, com base no conhecimento que você tem, mantenha a tranquilidade, confie no que você se preparou ao longo de um período, tá? E, à medida que a gente for falando aqui, vamos dando mais dicas do que possa cair. Muito bem. Matemática no Enem é muito bom. Olha, eu estou aqui com um exemplo, peguei aqui um exemplo que, pelo cotidiano, olha só, olha o enunciado dessa pergunta. Às 17 horas e 15 minutos, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante, uma piscina em forma de um paralelepípedo, retângulo, que se encontrava inicialmente vazia. Começa a acumular água da chuva e às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado, no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa. E nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. A pergunta: o instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está correspondido entre que horas? Aí, 19h30 e 20h10, 19h20 e 19h30. Então, esse é um aspecto também que tem que ser prestar atenção. É uma temática muito recorrente no Enem, e você vê que é uma coisa simplória. Você tem lá no fundo da sua casa, no seu apartamento, uma caixa d'água, uma piscina, um tanque. Então, e o interessante dessas temáticas do Enem é que são coisas que no exame, que é Exame Nacional do Ensino
médio, boa parte da matemática cobrada não é matemática de ensino médio. Ouso dizer que das 45 questões que todo ano cai, ano após ano, 50% dessas questões dá para se resolver com conhecimento do Fundamental 2. E esse aqui, qual seria uma regra um matemática para poder buscar? Trabalha com regra de 3, trabalha com proporção e unidades de tempo. Então, essa questão, por sinal, eu resolvi no nosso cursinho ano passado. Opa, olha aí, tá vendo, gente? Mais uma dica importante. Então, aspectos como esse serão comuns no momento de você Com certeza. fazer o enunciado da questão para poder saber o que aplicar para chegar a essa resposta. E uma coisa muito importante, Zé Luiz, é ao candidato ter aquela frieza de não se assustar com o tamanho do enunciado. Porque é uma preocupação muito recorrente, né, Fábio? Isso é feito propositalmente, então, É né? feito propositalmente. Aí há dicas que dizem, não leiam todo. Não, tenta ler. Porque muitas das informações estão ali inseridas de maneira até oculta, porque às vezes ele está dando, no caso de matemática, ele dá enunciados e ele coloca tanto escrito numericamente como escrito por extenso. Então, confiando numa leitura mal feita ou rápida do candidato, eles já fazem essas pegadinhas. É muito recorrente. Muito comum. Recorrente. Pois não, professor? Inclusive, eu lembrei agora, Wellington, de uma questão de radioatividade que caiu no Enem bem recente, que quando você fazia a leitura do texto, aparecia lá uma equação algébrica horrível, que o camarada via aquilo e dizia, não tem... Bicho de 7 cabeças. Eu vou pular. E, na realidade, você não ia usar essa equação Em momento nenhum. para nada. Você faria só por um raciocínio lógico de meia vida que quem tá assistindo se liga no que é que eu estou falando, né? Então, muitas vezes, a gente se assusta com uma coisa que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tranquilidade, moçada. Tem que ter tranquilidade. Se você não tiver tranquilidade, nada vai fluir da maneira como é para fluir, né? O estudo já foi feito. Então, vocês já estudaram, já se prepararam, e o momento é esse. Geralmente a gente costuma dizer que para quem deseja boa sorte para o aluno, não está confiando em sua preparação. Então a gente não diz boa sorte para os nossos alunos, a gente diz boa prova, porque a gente confia na preparação de quem se dedicou ao longo de um ano ou mais, né? Verdade. Porque tem muitos que vão fazer esse ano que já tentaram em outras edições, Verdade. que se Deus quiser serão pela preparação e esforço, né, bem graduados dessa vez. Já nessa temática, para a gente continuar, o Fábio falou de uma questão em que tinha uma equação e ela estava meramente ilustrativa naquele momento. Figurativa naquele enunciado. Já o Enem tem quase todos os anos de 2016 para cá colocado questões em matemática que ele dá as fórmulas, ele dá as relações, as equações para saber se o candidato, ao ler o problema, consegue retirar daquele enunciado os dados suficientes e utilizar. Ou seja, é aquela temática de você, será que o meu candidato sabe resolver um problema, me dá a solução mediante o que eu lhe forneço? O Enem tem matemática cobrado isso. Eu não lembro da fórmula da área só com os lados, como é a fórmula de Herão. Aí o Enem pega, dá a fórmula, dá os dados, aí ele pergunta assim, você sabe utilizar? É isso que tem acontecido muito no Enem. Então, essa questão da decoreba não é o suficiente no Enem, não. É preciso ter a prática, ter o conhecimento, a preparação e muita calma para raciocinar. Muitas questões exigem um raciocínio bem apurado. Bom, continuando com matemática, a estatística também ela é muito complexa, né? E dentro da prova do Enem também essa história, por exemplo, como você falou, a figura de gráficos. O que levar em conta nessas tabelas, nesses gráficos, nessa estatística para se resolver uma boa questão de matemática? Olha, Zé Luiz, a gente é rodeado todos os dias e a todo momento por um absurdo de informações. Nada melhor do que sintetizar essas tais informações em gráficos, tabelas, e o Enem utiliza isso em toda a extensão da sua prova, não importa qual a disciplina. Se você pegar uma prova de química, como é a área do colega Fábio, vai ter várias questões ali com tabela, algumas com gráfico, em solubilidade, reações, é só o que tem de gráfico. Então, as ferramentas matemáticas são utilizadas nas outras ciências. No tocante ao que você falou de estatística,
O que eu daria de dica essencial para o Enem é o seguinte: estatística em si é um curso acadêmico de nível superior. Ele é profundíssimo, mas vamos ser objetivos. De uma complexidade muito grande, demais, né? Você vê que tanto é que a estatística influencia até o modo de vida de uma nação. É verdade. Entendeu? Verdade. Então, ou seja, às vezes maqueiam, mas não vamos entrar nesse mérito. O fato é, para o Enem, é suficiente 3 coisas que eu vou citar agora em termos de estatística. Revise onde você estiver com suas anotações, procure questões, refaça questões do Enem, que muitas vezes a resposta vai estar só em olhar para o gráfico, só em olhar para a tabela. Então, isso aí não é propriamente a estatística em si, é uma forma de apresentar o problema. Mas, em relação à estatística, é média, moda e mediana. São 3 medidas de tendência central que todo ano tem caído alguma coisa no Enem. E não é um conteúdo muito difícil, tá? É básico, o máximo que você faz é somar e dividir. 2 operações fundamentais lá do início da nosso currículo, tá? Bastante. Então, dê uma olhadinha, quem puder fazer sua revisão, média, moda e mediana. São assuntos frequentes na temática estatística prova do Enem. Bom, eu vou entrar aqui numa questão, antes do Juscelino, para os professores, aí o professor Regis pode me dizer. Por que as escolas colocam nesses parâmetros de apostilas, né, questionamentos, padrões, um conteúdo extenso, porque você, assim, eu lembro, no 3º ano que eu fiz, que era científico, eu revi o 1º e o 2º, né, no 3º não tem novidade, né? Mas, assim, baseado nesse contexto, por que o aluno fica naquela expectativa de milhares de apostilas, várias, e aquele conteúdo? Há uma relação direta para você se preparar para o Enem de fato, professor? Com certeza. Zé Luiz, muitos desses conteúdos, eles são integrados, então existe uma integração muito grande entre um conteúdo que muitas vezes um aluno diz, esse não cai no Enem, né? Mas às vezes você tem que ter um conceito básico daquele assunto para poder você desenvolver outro, não é? Por exemplo, puxando para o lado da química, se você não entende muito da questão de um óxido ácido, como é que você vai entender da formação da chuva ácida? Ao cara diz, estudar os óxidos não cai no Enem. Tudo bem, pode não cair na nomenclatura de um óxido, mas se você não conseguir identificar o que é um óxido ácido, você não vai conseguir. Perdido, né? Você está perdido. Você não entra naquela questão ambiental que o Juscelino perguntou. A questão do efeito estufa, você não consegue desenvolver. Então, são conteúdos integrados, né? E as apostilas, elas vêm organizadas justamente para ajudar o aluno nisso aí. Muito bom. Importante falar isso, porque muitas vezes você fica até sem metodologia de estudo e acreditando que somente na sala de aula, com a dica do professor, você vai estar preparado para o Enem. Isso é uma tarefa, isso é uma forma, vai por água abaixo. Exatamente. Né? Na realidade, nós estamos para orientar, né? Nós não somos, por exemplo, o detentor do saber. A gente passa alguma coisa para eles, vá por esse caminho, vá por aquele, que se você for por esse caminho, a tendência de você conseguir um bom resultado é bem melhor. É bem maior. Muito bem. Juscelino. Muito bem, Zé Luiz. E eu gostaria de saber, por exemplo, do professor Fábio, né, como é que faz para compreender melhor as ciências naturais e as tecnologias e elas associadas como construções humanas, percebendo os seus papéis, os processos de produção do desenvolvimento econômico e social da humanidade. Eu queria que você falasse de uma forma sintetizada. São alunos. Presta atenção aí. Sim. De forma sintetizada, né, porque a gente, observando alguns estudos e algumas questões que corriqueiramente têm caído no Enem, e se baseia muito nessas questões, né, de compreender de fato as ciências naturais nesse englobamento aí da prova do Enem. Eu gostaria que o Fábio fizesse de uma forma sintetizada. E aí eu pego a deixa também do que vocês falaram há poucos instantes. Eu gostaria de saber, por exemplo, se existe algumas pegadinhas, né? Vocês falaram que às vezes aparece um gráfico, que muitas vezes não necessariamente é uma pegadinha, mas uma dica. Como os alunos podem ficar atentos para esse tipo de situação e como se desenvolver, como se desenrolar, né, dentro dessa prova, Fábio? Pronto. Juscelino, em relação àquele texto tremendo que você falou aí, né? Tudo se resume à contextualização. Né? O Enem, ele não traz questões isoladas. E traz sempre algo que está no seu derredor. Pode ser que não aconteça de você encontrar uma questão relacionada com o seu meio ambiente, mas, de um modo geral, Brasil,
o Enem ele sempre traz as questões, então ele contextualiza, ele traz a química, a física, a biologia para próximo da sua realidade. Então, se você tem uma base boa e se você é um bom observador do meio ambiente, você consegue se sair muito bem dessas questões aí. Qual era o segundo ponto, Juscelino? Eu queria saber justamente se algo relacionado, por exemplo, às pegadinhas, se é que existe algum tipo de pegadinha dentro da prova, porque muita gente diz que ao longo dos anos o Enem sempre traz alguma coisa, por exemplo, uma questão que às vezes é anulada, às vezes muita gente diz muita coisa, né? Claro, eu quero saber de vocês como professores, se de fato isso acontece no Enem ou tem acontecido nesses últimos anos, de alguma questão que necessariamente ela seja anulada só como forma de pegadinha, se é que existe isso também dentro da prova. Na realidade, essa questão de pegadinha, ela não está muito ligada a Enem, não. O Enem, ele é bem objetivo mesmo, né? Então, às vezes, o estudante, ele peca por não ter uma base boa em determinado assunto. Agora, a casca de banana que a gente encontrava muito naqueles vestibulares tradicionais, o Enem, ele não costuma acontecer. Ele não costuma acontecer. Não. É uma prova bem objetiva mesmo, para medir o seu conhecimento. Então, quem tem uma base boa, consegue se sair muito bem, tanto em física, como em química, como na própria matemática e nas outras disciplinas também, né? Então, fiquem tranquilos em relação às cascas de banana, viu, moçada? Olha aí, isso aí dá um escorrego danado. E você pode perder muita coisa. É bom porque tem muita prova. Gente que nunca fez o Enem, vai fazer pela primeira vez, né? E é bom estar antenado com tudo isso. Eu não vou dizer que é um mito, não, né, Wellington? Vou dizer que seja um mito. Não, mas é algo que não é recorrente você encontrar cascas de banana, não. Bom, eu vou voltar aqui para o professor Wellington sobre a matemática e eu gostaria de que ele falasse um pouquinho. A aritmética é uma coisa que derruba muitos alunos. O que tem que estar atento para poder não escorregar nessa casca de banana que nós falamos anteriormente? Olha, Zé Luiz, é o seguinte. Você imagina como uma pessoa normal que vive seu dia após dia, indo trabalhar, seus afazeres de casa, seu lida no comércio, tudo isso tem a ver com aritmética. Porque o que são problemas aritméticos? É você trabalhar situações que o Enem propõe com aquelas relações fundamentais, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Além das exponenciações e radiciações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que falta muitas vezes nos candidatos é a base. É o grande calcanhar de Aquiles na matemática, é a base. Que seria da 5º ao 8º ano? Olha. O fundamental. Olha, tem candidatos que se prestam a fazer uma prova dessa, mas tem dificuldade nas operações básicas. Aí eu vou mais além pela interdisciplinaridade, pela integração dos conteúdos. Uma pessoa que não vai se dar bem numa base fundamental como operações, como é que ela vai trabalhar bem conteúdos em química, em física? Até biologia tem requerido no Enem um bom conhecimento matemático. E cito aqui o tema como genética, onde o assunto de probabilidade é abordado muito bem pelo Enem nas questões de genética. Então, problemas aritméticos têm relação a isso, a dominar as operações. Geralmente são textos de médio para grandes, sabe? E assim, eles trazem muito aquela cor do dia a dia, supermercado, uma construção, algo desse tipo, que você só vai precisar apenas trabalhar com as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu gosto de dar exemplos, porque muitas vezes pode estar relacionado à questão da... aqui, uma pergunta do Enem de 2017, né? Ano atrasado. E aí isso tem uma relação muito direta com o que pode cair agora, né? Por exemplo, em um parque, há 2 mirantes de altura distintas que são acessados por elevadores panorâmicos. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. A pergunta: acesso aos elevadores tem os seguintes custos: subir pelo elevador 1, aí tem um valor em reais, subir pelo elevador 2 tem um valor em reais. Essa relação, ela é... Que é uma coisa essa interpretação de pergunta, o cara tem que matutar bastante, professor. Imagina que você está de férias com o seu digníssimo. Né? Pois é. Aí você diz: minha filha, vamos lá no Pão de Açúcar, ou vamos aqui pela escada. Pois é. O que é mais barato em tempo?
Em custo. dinheiro, Então, o Enem aborda isso aí com uma classe tremenda. Eu sou fã dos elaboradores das questões do Enem, porque os caras são extremamente cuidadosos nessa temática. E é um problema de aritmética. Você vai usar apenas conhecimentos básicos das 4 operações para poder sair. Às vezes usa 2 das 4. Uma. Então, depende da interpretação. Retirar os dados. Resolvi também no nosso cursinho, essa daí é Olha, gente, mais uma dica que pode estar relacionada a perguntas atuais. Juscelino Castro. E aí eu gostaria de aproveitar, por exemplo, em relação ainda à matemática, né, o professor Wellington, sobre percentual. Eu tenho visto que cai muitas questões também relacionadas a isso, e aí eu estava aqui de stand-by também com a questão de 2017, né, que é relacionada a percentual, como, por exemplo, um morador de rua metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço do dia, o qual foi dada a estimativa de chuva? Aí vem as respostas, né? Aí as possibilidades. E aí gostaria que o professor Wellington falasse um pouco o que é que o aluno precisa atentar realmente para percentuais. Pois é. Porque sempre há uma... por exemplo, para os mais leigos, para os que não estudam muito, mistura tempo com condição de trabalho, ou até mesmo, às vezes, até com compras, né? Com compras de objetos. Faz aí uma verdadeira salada, mas eu gostaria que você desse uma dica, por exemplo, o que atentar nessas questões, principalmente relacionadas a percentuais. Por onde ir, professor? Show de bola. Aí é outra sinuca de bico que o professor entra. Por quê? Vamos daqui para dar dica. Por onde o aluno vai dica. nessa? Quando aparece em questões como essa, percentuais, a pessoa pensa logo, pronto, problema de porcentagem no Enem. Não necessariamente. Porque, nesse caso, isso é uma questão de probabilidade. Olha aí mas a relação. Mas poderia, né? vir um problema também com porcentagem, mas era um teorema de conjuntos. Então, não... Olha como é complexo. Dentro da própria matemática do Enem, eles colocam temas que se misturam, como esse daí. Ou seja, essa de probabilidade poderia ser simplesmente porcentagem ou poderia ser teoria dos conjuntos, tá? Então, o que eu dou sempre conselho ano após ano, nos cursinhos que a gente participa, nos momentos que a gente está lecionando, é o seguinte: pratique muitas questões, refaça as últimas provas, veja as questões comentadas, é essencial. Fica até difícil, Zé Luiz, eu dizer para você, e Juscelino também, em 45 questões eu dizer a temática que vai cair em percentuais maior no Enem. Porque eu comentei com o Fábio anteriormente, e já tenho comentado com os alunos, que se você imaginar o conteúdo que é visto no ensino médio e fundamental, a prova do Enem contempla cerca de 90% de toda a temática que a matemática possa cobrar nesses 2 níveis. Então, o cara que faz a prova do Enem em matemática, ele vai ver muita coisa, desde o fundamental até o seu ensino médio, tá? Cobrado naquele momento de 45 questões. Então, como abordar esse tipo de questão? Aí fica difícil eu dizer, a não ser prática, porque você vai ter que, com a sua prática, reconhecer o estilo da questão. E o Enem mantém isso, tá? Antigamente, o vestibular tradicional, Fábio, lembra? Não sejamos tão velhos, né? A gente ainda trabalha com algumas questões. Eu fiz o vestibular somatório da UFC na década de 80. E prova UFC era conteudista. Caramba! Limpa e seco. Ou você sabe ou não sabe. Tá? A soma de respostas, muitas vezes você sabia de um, não sabia de outro, se somasse errado, perdia a questão. Exatamente. Sem contar que ainda tinha aquela segunda fase de uma prova toda escrita. Era um funil medonho. Eu tenho percebido, e eu creio que o Fábio vai concordar comigo, que de 2016, 2017 para cá, o Enem tem se tornado um pouco mais conteudista. Até então ele não era tão conteudista. O que eu quero dizer com isso? Assuntos estão sendo inseridos ano após ano, que nos nossos cursinhos, nas nossas aulas, a gente tem tentado enxertar conteúdos que não caíam. Cito aqui, Juscelino, por exemplo, Lei dos cossenos, que é um tema em geometria plana, relacionado a triângulos,
não caía com frequência até 2016. E está aparecendo ano após ano. Então, a gente tem que ficar atento até essas mudanças. O Enem está se aperfeiçoando até para ficar mais isso, mais conteudista. Uma maneira de selecionar mais, tá? Então, quanto à porcentagem, quanto a outros temas, o bom mesmo é praticar. Pegue provas, pegue questões, pegue resoluções, veja vídeos, aproveite o máximo. A diferença de hoje é que há uma gama tão boa de você pesquisar, seja em vídeo, seja em material impresso, material virtual, que você pode fazer um cronograma perfeito, dividindo bem e não se cansar tanto. É verdade. Depende de cada um. E aí, me permita, Zé Luiz? Foi não? Eu até trazia alguns dados aqui, que é muito interessante o que o professor Wellington está dizendo. Eu fui buscar aqui, fazer um levantamento, professores e nossos ouvintes que nos ouvem pela 90.3, o percentual de cada um, né? O que é que cai mais na prova do Enem nesses últimos anos. Funções, eu tenho visto que funções foi o que mais caiu, ou que tem mais caído nas provas, né, do Enem durante todo esse período. Funções é 6,7%, noções básicas de estatística 6,2%, probabilidade, que a gente falou há poucos instantes, 5,3%, áreas de figuras planas e polígonos 4,9%, análise combinatória 4,4%, circunferências 4%, equações de segundo grau e inequações 3,6%, logaritmos 2,7%, funções trigonométricas 2,2%, sequências numéricas 2,2%, né, paralelepípedos 2,2%, cilindros 2,2%, potenciação e conjuntos numéricos 1,8%, retas 1,8%, geometria espacial 1,8%, aritmética 1,3%, cônicas e gráficos relacionados, né, as cônicas e os gráficos relacionados 1,3%, prismas, pirâmides e poliedros de Platão, né, 1%, matrizes 1% e triângulos e polígonos regulares 0,9%. Ou seja, professor Wellington, funções e noções básicas de estatísticas, junto também com probabilidade, são os bichos papões da prova do Enem, é mais ou menos por aí, ou é apenas foi tudo calculado de forma que realmente tem que ser exigido dentro da prova do Enem, professor? Olha, dentro do que você expôs aí, fica bem claro que você destacou 2, 3 que tem um percentual um pouco mais elevado e os demais está bem diluído. Então, reforça a tese que eu acabei de trazer, que cada vez mais eles estão podendo cobrar um largo conteúdo dentro da matemática. Conteudista mesmo. Conteudista mesmo, 1% disso, 2% daquilo, tá entendendo? E eu queria fazer uma ressalva bem interessante nesse ponto que você falou aí, noções de estatística, 6 ponto alguma coisa por cento. É o seguinte, essas noções de estatística não quer dizer aquela média, moda e mediana que eu me referi. O que ele traz além disso é ler, entender gráficos e tabelas, que muitas vezes não tem nada a ver com estatística. É a forma que o dado está sendo apresentado na questão. Tem questões do Enem que tem gráfico, aí você vai ver o gráfico não tem a ver com estatística, mas tem a ver com trigonometria. Sim. Tem a ver com análise combinatória. Uhum. Então, o que eu quero deixar claro é que não tem como adivinhar, vai cair 30% disso, 15%, eles estão conseguindo diluir bastante. Então, quanto mais conteúdos você aborda, melhor. Ou seja, um bom candidato tem que ter um bom repertório em matemática. E aí a prova disso, né? Dentro desses percentuais aí bem fragmentados. Demais, diluído. É 1% disso, 2% daquilo. Então, bem separado, bem dividido. Ou seja, Fábio e Wellington, tem que estudar mesmo, né? Tem que estudar, tem que ter base. Um reflexo disso aí, por exemplo, a prova de física. Se você for analisar os assuntos que caem muito em prova de física, você não encontra muitos assuntos, não. Você encontra ondulatória, por exemplo. Você encontra mecânica, eletricidade. Agora, dentro, por exemplo, de uma ondulatória, de uma mecânica da eletricidade, você vai ter uma gama de subconteúdos ali que faz com que a prova de física, muitas vezes, ela seja cometida como a mais complicada mesmo da prova do Enem, de natureza. Então, geralmente, é um obstáculo que o aluno tem que enfrentar. Quando se fala, por exemplo, em biologia e em química,
o camarada até que vai, mas quando fala em física, Ixi. que geralmente são as Treme questões na mais base, complicadas. São as Bem. questões mais complicadas mesmo. É. E se não tiver base, você não consegue desenvolver Eu- raciocínio. E aí, Eu tinha muita dificuldade em resistores. Muito. E É. cai muito. Cai muito, né? É. Cai sim. Pois é. Pois não, Juscelino. me deixa aqui interferir, que é bem pertinente. Por exemplo, eu sempre digo aqui, né, Zé Luiz, nos nossos programas, que eu gosto de informações ou até mesmo estatísticas, Dados, né? ou Dados dados importantes. muito práticos, né, de informações práticas. Aí, por exemplo, eu vou me colocar aqui nessa situação, por exemplo, eu concluí o ensino médio há muito tempo, né? Já faz muito tempo, 2002, né? Faz bastante tempo, e nunca tive uma boa condução da matemática. Sempre tive muito problema de estudar matemática, aí serve para o professor Wellington trazer alguma resposta desse tipo, e também na física, claro que aí esse grau de dificuldade. E o Wellington falou muito bem, por exemplo, a base, se a base não for bem feita, o que é que eu, como cidadão, que estou inscrito para fazer uma prova do Enem, que não fiz aí como deveria ter feito, por exemplo, o ensino fundamental com muita base, o ensino médio para se concluir, o que é que eu vou fazer, amigo? Eu vou estar no mato sem cachorro, ou existe alguma mágica, existe algum curso, existe alguma coisa que possa abrir esses horizontes, Fábio? Por exemplo, o professor Wellington falou em questão de noções de básicas de cálculo. Você tem uma divisão, você tem uma multiplicação boa. Se você não tem uma multiplicação legal, uma divisão legal, como é que você vai resolver, por exemplo, problemas de estequiometria? Lá da química. Que sempre cai alguma questão. Sempre cai. Então, se você não tem noção de multiplicação, se você não tem as operações básicas, você não sai do canto. Você vai nadar e vai ficar lá. Porque realmente, como o professor Wellington diz, não tendo operações básicas, as operações fundamentais da matemática, você não consegue desenrolar, não é só matemática, né? As outras também vão pelo ralo também, né? Como é interessante essa questão da preparação desde o início até você chegar no ensino médio com essa base que o Juscelino acaba de colocar, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Regis a respeito do seguinte. Tabela periódica e fórmulas. Isso são coisas que deixam qualquer um temeroso, né? Principalmente a tabela periódica. Fórmulas e tabela periódica, o que o aluno deve ficar atento a esse Enem? Na realidade, o conteúdo tabela periódica, Zé Luiz, não é um conteúdo muito recorrente, não. No Enem? Não. Não é? Não é. Ano passado, que o professor ele vai concordar comigo, ele já foi bem mais conteudista do que, por exemplo, 2018. Né? Ano passado, eu estava resolvendo, hoje mesmo, uma questão que trabalhava com a ideia de ligações químicas. Coisa que a gente não via, não é nem próximo, 2017. Não caiu. Era uma questão muito parecida, inclusive com estilo S. Só que com um texto um pouquinho mais denso. A diferença era só essa. Não era muito objetivo, não. Então, por exemplo, de tabela periódica, o que é que a gente pode pegar de tabela periódica? Os metais pesados que estão lá nos bioacumulativos, que está lá na ecologia de biologia. Então, é uma integração muito grande que existe entre as duas disciplinas. Essas dicas são tão importantes que eu fico aqui matutando que, nesse momento, o aluno que estava preocupado somente com essa questão teórica, ele já sabe que tem que estar antenado de ir para alguns pontos de pergunta que está relacionado com o que você está dizendo, né? Desse jeito. Muito interessante. E as fórmulas? As fórmulas, você vai ter que ter um entendimento, muitas vezes, de reações químicas. Então, você reconhecer, por exemplo, o que é um gás carbônico, saber que é o CO2. Isso o aluno ele já tem que chegar no Enem reconhecendo, porque muitas vezes, algumas questões eles dão um nome do composto, mas eles não trazem uma fórmula. Agora, não fiquem tranquilos, você que está já de orelha em pé para essa prova de amanhã, que você não vai se deparar com questões com muitas fórmulas complexas, não. Tá certo? Então, ele vai cobrar de você conhecimentos de fórmulas simples, de substâncias simples, né? Um CO2, um ácido sulfúrico, você tem que saber que é um H2SO4, tá certo? Agora, nem diz os mais antigos, nada de muito estrambólico, não, tá certo? Coisas do cotidiano que vocês estão em sala de aula. É sim. Classificação dos átomos e nomenclatura dos ácidos, isso também é uma preocupação? Pronto. Em relação ao átomo, o Enem também ele já trouxe de 2018 e 2019 questões sobre teoria atômica.
certo? Não era, não vou dizer que não é recorrente, porque já é agora, né? Não era recorrente, certo? Você entender a teoria atômica é importante, certo? Mas não é um fator principal para a prova de química de amanhã, não. Ok? Muito Agora, bem. fique atento, porque já foi cobrado em Enem recente e a gente tem que ficar com o orelhinho em pé também. Olha, nós estamos conversando com 2 professores experientes de Enem, dando dicas para você, professor Wellington e professor Regis, trazendo as importâncias de dicas para você se dar bem no Enem. Voltando para a matemática, o Salino, me permita aqui já pegar esse gancho. A geometria, sempre para mim também foi uma coisa assim que deixou a gente meio preocupado, a plana, a espacial, né? A geometria em si, ela é uma preocupação para o Enem, professor? Ela é... E não é. E não é. Sim ou não? Eu fiquei com vontade de responder aquela pergunta de Celino, responda, professor. Eu ia responder com aquela música, segura na mão de Deus e vai, porque fica complicado você tentar trabalhar a matemática com acaso. É. Tem que ter base, tem que ter a base. E eu bato sempre nessa tecla, porque uma boa base faz você entender conteúdos tão importantes como química e física, porque está tudo ligado. Quando você falou agora em geometria, eu lembrei, lá na física, tem uma parte da física que é cobrada, que é a dilatação térmica dos corpos. Sabe qual é o precedente dela? Conhecimento de volume. E onde é que você aprende isso? Em geometria espacial. Que, por sinal, é muito recorrente no Enem, tá? O volume de um cubo, o volume de um paralelepípedo. Então, a dica que eu deixo aqui, dando uma aula já, é só multiplicar as 3 dimensões. Como assim? Comprimento vezes largura vezes altura, você já tem um volume. É o básico de um fundamental, que um aluno começa a ver no 6º, 7º ano. Ok? Só que o Enem vai encher o enunciado, vai ficar uma coisa bonita. Seu Zé, que mora na fazenda, dá até o endereço do GPS da fazenda dele, só para perguntar qual era o volume do tanque que dá água aos animais. É mais ou menos nessa temática, em geometria espacial, tá? Geometria espacial cobra muito volume. Já a geometria plana não, é área, é perímetro, é teorema de Pitágoras, tão famoso. Tão famoso. Não vai cair uma questão. Já caiu questão no Enem sobre teorema de Pitágoras. O que eu quero deixar na aplicação do teorema de Pitágoras. O que eu quero deixar claro é que ele é tão importante que ele pode ser o intermédio de uma resolução. Então, quem vai estudar geometria plana tem que estudar teorema de Pitágoras, teorema de Tales, que tem a ver com proporção, semelhança. Então, vê como é uma gama de conhecimento. Se eu fosse dar um curso só de geometria plana, dava um curso só de geometria plana, porque não falta o assunto. Então, o aluno ele tem que se preparar ao longo do período, e eu deixo claro também, problemas relacionados à geometria, eu vejo por conta dos nossos alunos, que eles sentem mais dificuldade do que a própria matemática básica, como a aritmética, por exemplo. Álgebra, por exemplo. Álgebra também. Que já tem equações do primeiro, do segundo grau, fatoração, função do primeiro. Aí o aluno, mas tudo é uma questão de você ter frieza, entender. Muitas vezes, a dica principal que eu quero trazer nessa tarde para você, que vai ser fazer uma boa prova amanhã, é a seguinte. Muitas das questões de matemática têm boas dicas no enunciado. Então, leia com atenção. Leia com atenção. Não vai dar tempo ler tudo. Faça o melhor que você puder, mas leia com atenção. Não entendi de imediato, como acontece muitas vezes. Marca. Passa para frente. Vai que na hora que você está com a cabeça um pouco mais fria, dá aquele estalo, né? Opa, um insight aqui. Opa. Lembrei agora. Segurei na mão de Deus. Aí agora eu marco. Então é mais ou menos por aí. Então em geometria cai muito, viu? Geometria plana, espacial. A que cai menos é a geometria analítica. É um conteúdo que é geralmente abordado no 3º ano do ensino médio, tá? Mas aqui e acolá tem caído 1 a 2 questões das 45 em geometria analítica, de 2016 para cá. Então, se dedique um pouco agora na sua revisão, se você puder fazendo aí, olhando suas anotações. Na plana, ela cai mais do que a espacial. E aqui cai menos é a geometria analítica. Bom, gente, tá aí dicas importantes aqui no nosso debate regional hoje, trazendo essas 2 feras, professor Fábio Regis e o Wellington, trazendo dicas importantes. Juscelino Castro.
Vou mudar aqui, vou voltar aqui para o nosso amigo Fábio, né? A cabeça já está fumaçando aqui em relação à matemática, mas é muito bom para pessoas assim como eu, que eu até tinha me inscrito na prova, viu, Fábio? Mas infelizmente não tive como fazer a prova, né? E desejar sucesso, né? Não boa sorte, sucesso a quem está fazendo as provas. Aliás, você está dentro dos 50% que não foram fazer a prova do Enem, né? Uma extensão muito grande. Um absurdo, né? Assim, um histórico do Enem, né? É verdade. E aí, Fábio, eu gostaria de voltar, por exemplo, que eu fui buscar muitas informações relacionadas ao que eu já falei aqui desde o início, do que tem mais caído no Enem durante esses anos, dos últimos 5, 6 anos que tem caído no Enem, né? E eu me preocupo muito, por exemplo, eu que não sou tão velho, não sou tão novo, né? Mas sou um jovem mediano, de 42... Experiente, homem experiente. Um latino-americano sem dinheiro no bolso, mas com 42 anos de idade, que muitas vezes a juventude está muito aquém ou além daquilo que poderia estar em relação a estudos, né, a ficar ligado realmente. E aí uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, né, que é uma avaliação do desenvolvimento da humanidade a partir de informações sobre a qualidade de vida e da economia de um território. E aí isso tem caído, pelo menos onde eu fui buscar essas informações, o que fazer, o que estudar para poder ter uma melhor compreensão disso, como eu disse anteriormente. Eu tenho visto que muitas vezes o jovem não sabe nem o que é o PIB, não sabe o que é o IDH, e aí se inscreve na prova, porque está concluindo o ensino médio e quer fazer o seu Enem, né? Qual a dica que você daria, por exemplo, que conteúdo estudar, se assistir jornal é bom também, né? Para poder ficar bem informado? Quais são as dicas que você daria, professor? Inclusive, não só jornal. Quando você, por exemplo, que o descanso é muito importante daqui para amanhã, mas não só de hoje para amanhã, mas nos outros dias você tem que dar uma repousada, dormir, cuidar da alimentação, porque afinal é muito complicado passar aquelas 5 horas sentado lá, né, fazendo essa prova. É verdade. Então, em relação a essa questão de PIB, do entendimento, tudo, nós estamos passando por um momento muito complicado, né, há muitos anos, né, na educação brasileira, que é a questão da muita informação, né, e da indiferença. Né? Realmente o jovem ele tem muita informação e pouca indiferença. E muita indiferença, no caso. Zé Luiz falou em relação a como é mais fácil hoje. Eu lembro da minha época do Lauro Rebouças, que nós não tínhamos livro. Né? Quando a gente resolvia uma questão, a gente ia pegar um gabarito em um livro lá do laboratório, enfim, era tudo mais complicado. Então a informação está aí. Né? Falta, às vezes, é isso, é gana, é vontade mesmo de procurar informação. Ou o povo né? está muito viciado também no Ctrl-C e Ctrl-V, né? Pronto, outro problema sério. Outro problema sério isso aí, né? Porque tem até um professor do IFCE aqui, que ele é de Fortaleza, ele costuma dizer que a juventude de hoje, ele até rebate muitos alunos, né? Quando alguém traz alguma informação, ele já diz logo, você viu isso na internet, né? Por quê? Porque, segundo ele... Foi no Google, não foi? segundo ele, Zé Luiz, e os nossos professores e ouvintes, hoje, é aquilo que o Fábio falou, e diferença, muita informação. E ele diz o seguinte, ele é muito taxativo, ele diz, é muita informação e pouco conhecimento. Né? Porque as pessoas não se atentam a estudar, a pegar um livro realmente, queimar a pestana, como dizia antigamente, né, Fábio e professor Wellington. E aí, eu gostaria que você dissesse o que fazer. Né, se desvencilhar um pouco também das redes sociais, que tem prejudicado e muito. A gente ouve aqui nos nossos jornais, por exemplo, sempre falando que hoje em dia todo mundo é muito especialista de tudo e quase todo mundo não sabe de nada. Sim. Né? E aí o que fazer num momento como esse, Fábio? Eu acho que a questão das redes sociais, elas são importantes? São, mas ela tem dificultado muito essa questão do estudo do aluno, né? Então, muitos alunos, nós estamos num período do celular, né? Você passa, às vezes, na frente da casa, aí tem 4 pessoas sentadas na cadeira, cada qual com o celular, e ninguém conversa. Ninguém conversando com ninguém. Ninguém conversando com ninguém, né? Então, a questão da rede social é muito complicada, né? Tem que, na minha humilde opinião, tem que reduzir um pouco isso aí, né? Ver se o aluno ele consegue focar um pouco mais no que é necessário. E aí, às vezes, se perde até em nem conhecer, por exemplo, como questão também que cai dentro do Enem, problemas sociais do Brasil, por exemplo, os principais problemas que está, às vezes, até ao redor do cidadão, ao derredor, e ele não toma nem conhecimento porque ele não se desvencilha disso. Exatamente. Né? Lembrei de uma questão de um Enem,
2017, salvo engano, que trazia a ideia de a ONU que distribuía numa região, acho que é de Bangladesh, uma substância para poder diminuir a quantidade de um metal cancerígeno, que é um metal pesado. Né? E outra também que traz a ideia de uma planta que ele colocava na água, não é? E depois ele bebia a água que escorria pela planta. Era um processo de filtração, por exemplo, uma separação de misturas. Bem comum. E se você não tiver antenado com problemática ambiental, você não consegue, mesmo lendo, entender o que a questão está pedindo de você. Então, é como você disse, muita informação e muita indiferença para a informação que está chegando até a gente, né? Muito bem. Professor Wellington, eu gostaria de fazer uma pergunta básica. Nós falamos aqui a questão de se não tiver um controle de uma pergunta, passa para outra, e você vai administrando seu tempo. Né? E aí eu perguntaria, para começar uma prova de matemática, antes de começar a resolver, é importante anotar algumas fórmulas ali do lado do caderno de resposta, do caderno que tem as perguntas. Essas anotações que podem lhe dar luz em algum enunciado de questão, é importante? É válido se ele te torna seguro, tá? Muitos alunos não recaem nisso, mas ainda vejo alunos recaindo. Por exemplo, anota ali a tabelinha trigonométrica, o seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, que tem caído muito em geometria plana. É recorrente. Vai que me dá um nervosismo aqui, eu vou anotar a fórmula de Bhaskara, a fórmula do delta. Anota-se. Então, todos os caminhos são válidos, tá? E assim, o aluno ele tem que ter essa percepção que ele vai ser cobrado pelo aquilo que ele já viu, embora tenha visto com qualidade ou não, mas ele já viu. Então não vai ter essa historinha, eu não sabia. Não, você pode não ter se aplicado, mas a oportunidade que o Enem dá é essa, é você ver conteúdos que realmente são dados nas mais diversas faixas econômicas de norte a sul do país. Voltando um pouco aqui na temática que vocês estavam comentando, eu estava me coçando, essa questão da tecnologia, sim, ela é essencial e hoje para nós que estamos ali em sala de aula, ela é essencial e não desvinculável, porque é impossível você fazer com que o aluno fique sem isso aqui dentro de uma sala de aula. Então é um dos grandes dilemas que hoje o professor está enfrentado, é como utilizar a tecnologia. E uma das é a matemática, é a física, é a química, que são categoricamente as disciplinas que o pessoal diz assim, que medo. Mas por quê? Por conta dessa falta de base. Uhum. E vamos convir. Hoje eu estou com 36 anos, Fabinho está com 25, 35. Né? 35. O tempo que nós tínhamos para ver conteúdos, o conteúdo que a gente recebia, era o tradicional, está muito diferente do conteúdo que essa garotada recebe hoje. É muito mais conteúdo. Eu chamo de heróis, eu chamo de guerreiros, porque é muito conteúdo. Eu estava aqui lembrando que conteúdos que a gente via, por exemplo, lá no primeiro ano, até no segundo ano do ensino médio, tem conteúdo que os alunos estão vendo no 9º ano hoje. Isso. Então, o aluno ele está tendo uma carga muito grande de informação. O que ele está fazendo com essa informação? Né? Então, essa questão de anotar, vale. Faz-te sentir seguro, vale. Mas muitos, eu tenho visto que tem diminuído, tá? Mas eu dou a dica, se te faz sentir seguro, vai dar o branco, anota aquela tabelinha, aquela formulazinha, aquela relação, aquele conceito. Tem questão de matemática no Enem que você não faz uma conta. De 2016 para cá, o Enem está cobrando a sua compreensão teórica. Ele bota uma situação, cito rapidamente um exemplo. Uma questão que caiu recentemente foi a seguinte, era como se fosse a formação da semifinal, das oitavas de final, as possibilidades para a final e semifinal. Ele queria saber qual era a temática que você utilizava. Ele não queria saber o resultado de possibilidade. Estava falando a temática de análise combinatória. O que é que você usar? Um arranjo? Uma combinação? Então, tem questão... Até isso o Enem traz. O tradicional não trazia isso. É você saber o que é que você vai utilizar para resolver aquele problema. Interessante. Faz uma conta. Muito interessante. Debate regional tratando de dicas para o Enem. Amanhã, provas
para você que está se preparando para amanhã. Professor Regis, a questão de estudar na noite anterior não é muito aconselhado, não vai absorver, né? Não vai ajudar em nada. Vocês então, falam isso em sala de aula? Quem estudou até hoje, Parou. Não é? O máximo que você pode fazer é você acompanhar uma série temática, por exemplo. Tem uma série Cosmos, vamos supor. Uhum. Né? Uma série muito boa, que traz conceitos físicos, por exemplo. Você toma seu banho, você leva o lanche ali, você fica deitado ali, escutando a série. Vai que entra alguma coisa ainda. Agora, focar de hoje para amanhã, já foi. O que tinha que estudar... O que tinha é descanso, e outra coisa, não desanimar por conta de uma má prova do primeiro dia. Então, você que está do outro lado aí do rádio, não fez uma prova legal, ok, não desanima, e vamos em frente para fazer esse segundo dia. Porque ele pode ser o diferencial, esse segundo dia. Certo? Física. Falando de física, os assuntos mais recorrentes do Enem, para que o aluno fique atento a essas questões, o que você diria? Eletricidade, que vai desde a associação de resistores, se ligar, se antenar nisso aí, a ondulatória, os fundamentos mesmo da ondulatória, certo? E mecânica. Se antenar muito em mecânica. Né? Termologia chega a cair também. Agora, esses três principais: mecânica, ondulatória e eletricidade. São os 3 pontos principais para a prova do Enem de amanhã. Então, você tem que estar atento a essas perguntas, essas relações, para poder você estar preparado para o enunciado delas. E sempre focando em entender o fundamento de cada coisa. Você não constrói uma casa pelo teto, você constrói pela base. Então, não adianta você estudar, por exemplo, movimento circular se você não entende de movimento retilíneo uniforme. Então, não vai adiantar de nada. Então, tem que estudar de tudo um pouco, né? Fazer do possível para que a base ela seja sólida, para que você possa alçar voos maiores. Então, se você aluno ainda tem esse tempinho, até uma meada de umas 8 da noite para descansar bem, esse período que estamos agora à tarde, até terminar aqui o debate, essas dicas são importantes para você dar uma pescada ainda, né? Se puder assistir vídeos curtos, e nós melhor tivemos um período que foi um ano de vídeos, né? Esse ano de pandemia. Muita live, né? Isso, muita live, muita coisa. Vídeos curtos e focar no que você já sabe. Se você for revisar, é o que você já tem. Não vá perder tempo. Esse conteúdo está mais complexo. Não dá mais tempo. Se for revisar, revise o que você já sabe, que com certeza, se aparecer alguma questão, você vai conseguir matar ela. Não tenha dúvida. Debate regional tratando de dicas para o Enem amanhã, aqui na Regional FM, com essas dicas importantes, com os professores Wellington e Regis aqui tratando desse assunto, lhe ajudando a relaxar um pouquinho e a ter mais informações e conteúdo para se dar bem amanhã. Juscelino, você tem alguma pergunta? Gostaria de fazer a pergunta aqui para o professor Wellington, né? E aí, claro que o Fábio também pode ficar à vontade se quiser acrescentar algo também. O Zé Luiz e o Fábio acabaram de falar coisas interessantes, e a gente até tinha comentado no programa anterior, professor Wellington, por exemplo, de que você tem que resolver, ou pelo menos resolver logo, aquilo que você tem segurança. Né? Porque são as questões, eu até comentei com os professores anteriormente, aqui no programa do último sábado, que, até pedindo a opinião deles também, se eles não achavam que os enunciados eram muito grandes, os textos são muito grandes, é muito cansativo. Eu já fiz 2 vezes a prova do Enem, realmente eu vi que mesmo eu nunca tive dificuldade de ler, sou ruim para cálculo, mas para ler não, eu leio com mais rapidez e raciocínio. E aí, eu gostaria que o professor Wellington dissesse, por exemplo, o que não fazer, ou quais são os erros mais cometidos pelos alunos nas provas do Enem, que eles devem evitar cometer, se realmente por esse desgaste de muita leitura, essa segurança de fazer as questões que eles têm mais domínio, é mais ou menos isso, professor Wellington? Eu costumo dizer que matemática é como aquele joguinho que joga quem conhece as regras. Você sabe o que fazer e o que não deve fazer. Mas em termos de não cair nessas pegadinhas, nessas coisas, nessas ciladas que sempre acontecem sutilmente, tá? É muito até proposital mesmo, né? Proposital. É muito comum em questões de matemática o seguinte: você está num problema, você lê o enunciado e começa a desenvolver. Ao que você vai desenvolvendo, aparece
um número que está na metade da etapa daquela resolução e está lá no item A. Está ali bonitinho te chamando, mas não é a resposta. Acontece demais. Então, eles sabem fazer essas pegadinhas. O fato que eu quero deixar bem claro para você que vai fazer essa prova e vai ser massa é o seguinte. Relaxe. Pesou a cabeça, Fábio, pesou a cabeça, levanta. Deixa eu ir lá no banheiro. Toma uma água. Leia com calma. Não adianta, é impossível trabalhar com cálculos, com parte teórica, sem estar relax. A ansiedade, Zé Luiz, ela é ótima para a nossa vida. Uhum. Eu costumo dizer, se algum psicólogo... Ouvi você dizer isso, vai lhe contestar. A ansiedade, ela é ótima à medida que você consegue deixar ela te fazer deixar ligado. A prova do Enem você tem que estar ligado. Fique à vontade. Fique de boa. E como o Fábio bem disse, não adianta mais ir para os 40. É aquele jogador entrar aos 47 do segundo tempo. Faltando 30 segundos para terminar o jogo. Não, tenha calma. O que você já tem de bagagem até então vai servir. Mas não vai, esse ano não foi. Então se prepara. A questão de matemática, exatas ou qualquer outro conteúdo, é ao longo de um período você se preparar, fazer um cronograma. O mínimo que você vai pegando dia após dia faz diferença numa prova do Enem, tá? E um detalhe que eu cito agora é o seguinte, é muito comum, Zé Luiz Juscelino, o seguinte, o cara domina o conteúdo, o cara tá afiado no conteúdo, mas por conta da ansiedade, ele se perde numa coisa. Tempo. O tempo. E o tempo na prova do Enem é essencial. Até mesmo pro final do gabarito também, né? Você pode... O período é menor. Lembrando que eram 5 horas e meia, né? Isso. Agora não, desse agora Sim. Porque não tem relação. Exatamente. Você pesquisa aí os maiores pontuadores do Enem dos últimos anos. O cara fez de 90, o cara fez, 80, fez 89. Aí eu fico, será que ele fez todas sabendo? Deu tempo de ler todas? É uma boa pergunta, né? Entendendo? Então, ele está em uma preparação? Tem, mas tem momentos também que o fator determinante é você ter a tranquilidade até para marcar. Para chutar melhor, né? Para chutar melhor. Tem disso. 3 coisas acontecem em qualquer prova. Vão cair coisas que você sabe, coisas que você não sabe e coisas que você pensa que sabe. Então, muito é a vida, é um processo. Foque naquilo que você se preparou, fica relax e vamos ganhar aquelas que são mais difíceis. E aí, Zé Luiz? A administração de tempo é importante. Eu estava aqui até já de stand-by também para falar sobre isso, sobre tempo, porque eu vejo muita gente perder tempo quando você não sabe uma questão. Por exemplo, eu particularmente, eu nunca fiz uma prova desde colégio até fazer um vestibular ou um Enem. Eu não vou perder tempo se eu não sei, de fato, eu não sei. Eu vou tentar lembrando de uma coisa que eu não sei, então vai perder tempo, né, professor? Exato, com certeza. Quando, por exemplo, você encontra uma questão de genética em biologia, você encontra uma de ecologia, voltada mais para a questão do meio ambiente, do lixo e tal. Obviamente, você vai ter que se debruçar mais sobre essa, porque ela é uma questão menos trabalhosa. Na química também, você não vai perder muito tempo no estequiometria braba se você tem uma questão de funções orgânicas, se você chega lá e circula. Então, resolva o que for de questões simples e vai empurrando literalmente com barriga as difíceis e as medianas. Professor, todas são difíceis. Não, você tem base de pelo menos uma parcela das questões, você consegue resolver com tranquilidade. Não é possível. E se antenar no tempo. Porque são 3 minutos, mais ou menos, por questão, né? Então tem que conseguir manter o foco e organizar direitinho o horário, né? E como sim, o Edson falou, nessa questão do tempo, há questões que você vai ter menos tempo, que vai resolver de imediato, como há também aquela que você vai ter que passar para voltar depois. Em matemática, é muito comum isso. Tem questões que são quase que imediato na leitura, mas outras não, que exigem mais etapas para se chegar à resolução, para se marcar o item. E aquela coisa, faça raiva fiscal. Como assim, Wellington? Se você dispõe de 5 horas de prova, meu amigo, use-as com sabedoria. Mas vai dar dor de cabeça. Passe lá 5 minutos parado na cadeira, olhando para o teto, olhando para o fiscal. Descansa a mente, né? Descansa a mente. É uma oportunidade que você tem.
O que eu fico triste, que já fui fiscal e o Fábio também já foi fiscal em muitas provas do Enem, você vê o aluno pegar a prova ali 2 horas, 2h30, quer ir embora. Não fez, não tem condição de ter feito uma boa prova. Não tenha dúvida. Se sair bem, foi um chute, foi um bilhete de loteria. Então, use o tempo que lhe é disponível. Relaxa um pouco, toma uma água, vai ao banheiro, volta, e assim você vai administrando até a sua ansiedade, a sua maneira de tratar a prova, tá? Conhecimento, ele é muito importante, mas um conhecimento bem administrado, como é a questão de usá-lo com o tempo na prova do Enem, é imprescindível. Para uma boa nota, é imprescindível. Não tenha dúvida. Estamos conversando sobre Enem, debate regional, mais uma edição, trazendo para você a dica do Enem de amanhã, domingo, a última prova, a última etapa do Enem 2020, que está sendo realizado em 2021, né? Por conta dessa questão da pandemia, com restrições e com muitas abstenções. Mais da metade dos candidatos não foram fazer a prova, e muitos que chegaram lá, com medo da aglomeração em sala de aula, voltaram e não ficaram para fazer a prova. Voltando à questão da física, professor Regis, qual é a situação hoje da maior preocupação que o aluno deve ter em relação a tempo e a enunciado de questão dessa física tão assustadora para muitos alunos? Em primeiro lugar, você tem que encarar uma física como não sendo uma ciência de apenas cálculo matemático. Que tem muito a ver, né? Também. Tem. Muitas vezes, você consegue resolver questões de física sem efetuar nenhum cálculo, assim como acontece na prova de matemática. Então, é você se debruçar no conteúdo que você tem mais afinidade. Por exemplo, eu manjo mais de ondulatória. Então, se cabo 2, 3 questões ondulatórias, eu vou para essas. Vou garantir essa. Eu me garanto, eu vou pontuar, me garanto bem em mecânica. Vou olhar o que tem disponível de mecânica para mim, vou resolver as que forem simples, não vai quebrar a cabeça também, porque você, eu manjo muito bem de mecânica, mas ainda vai existir alguma questão complexa de mecânica. Então, bota um Dzinho de difícil nela, ou um Mzinho de médio e vai passando para frente. Lá no finalzinho, aí você retoma, e você vê se você consegue desenrolar alguma coisa. Senão, você vai no chutômetro lá nas difíceis. No finalzinho. Lá no finalzinho. Aí pelo amor de Deus. Lá nas 4h30 de prova. Lembrando, você tem que perder pelo menos até 4h30 de prova. Que seria um básico, um mínimo de tempo para você ter uma certeza que está fazendo uma boa prova. Que você está fazendo uma coisa consciente, exatamente. Entendeu? Exato. Meia hora seria ali dedicar ao gabarito. Porque também não adianta marcar consciente. E não dá tempo. E não dá tempo marcar ou na pressa se atrapalhar. E errar. E marcar indevidamente. Aí é igual abotoar camisa de botão. Começou errado. Aí já era. Né? Já era. E pegando só aqui um pouquinho da temática da pergunta que você fez, Luiz, Fábio Regis, a questão da prova, as questões da prova de física, elas são muito interessantes, porque elas caem muito teoria mesmo. Sim. Você que deve estar lembrando aí de um tal de Isaac Newton, você vai lembrar, leis de Newton, cai no Enem. Se você está falando, sei lá, de mecânica, de ondulatória, eletricidade, está falando lá da lei de Coulomb, cai também, teoricamente, não somente cálculo, mas teoricamente. O que eu vejo muito dos nossos candidatos, às vezes, é a preocupação, a ansiedade. Como é que eu faço essa conta? Como é que eu obtenho esse resultado? Mas esquece que, além disso, a física e a química tem ali por trás um conteúdo vasto, teórico. O porquê que esse número, esse cálculo é feito? Por causa da lei disso, da lei daquilo. Então, essa parte de conhecimento teórico em física e em química são muito importantes. Muito, muito importante. Professor Regis, a questão da química, eu ia perguntar o seguinte, relacionado ao que os alunos podem atentar nessa questão de misturas, né, de teorias, como falou o professor Wellington. Qual o destaque que nós poderíamos estar ligados na questão da química para fazer um bom Enem? Pronto, nós temos alguns conteúdos-chave para Enem. Pilha é um conteúdo-chave para Enem em química. Tanto o funcionamento da pilha como o descarte. Aí você faz uma ligação direta com a questão dos metais pesados. Covid vai ter alguma relação? Será que vai ter na química da vacina, alguma coisa? Se acontecer algo que eu também não acredito, porque está muito reto, é verdade. Será a questão do álcool 70%, por exemplo. Boa.
Boa. Você tem um carregamento de álcool 80% ou 90% e você precisa corrigir diluindo. Algo desse tipo. Boa. Lembrando, a fórmula de diluição, concentração do início, volume do início, concentração do final, volume do final. E já caiu diluição no Enem do ano passado, 2019. Né? Outro conteúdo importante para Enem, termoquímica, não é por conta da questão ambiental, né? Termoquímica. Estufa, termoquímica. Um ponto na termoquímica importante é a lei de Reis, que você tem semi-reações, aí você vai invertendo essa, multiplica aquela, para você obter uma reação que vai liberar uma quantidade de calor, por exemplo. Né? E se antenar sempre na orgânica a reações orgânicas e funções orgânicas. Pelas 5 chagas de Cristo, como eu costumo dizer para o menino. Quando você encontrar a prova de química, vasculhe uma questão de funções orgânicas, porque se tiver, você tem que acertar ela. É obrigação acertar. É obrigação. Você saber o que é um álcool, você saber o que é uma acetona, você saber o que é um aldeído um éter, um ácido carboxílico. Então, são pontos importantes. Separação de misturas, interações intermoleculares é outro ponto importante. Nomenclatura de oxiácido pode cair? Não. Muito pouco, né? Muito pouco. Pouco provável. Muito provável. E aí, Então, você falando disso, eu estava vendo em relação a vírus, né? Tem que aí, aquilo que eu disse no início, tem muito especialista de WhatsApp, de Facebook, mas será que de fato e de verdade o povo sabe o que é ou qual é a causa de um vírus, o que ele pode causar? O pessoal tem tido noção disso, será? Pois é. A noção é muito pequena. Por exemplo, muita gente não sabe nem por que é coronavírus, que tem uma cápsula, ele tem uma capa, não é? Um lipídio com gordura. Parecido com a coroa, né? Isso, com a coroa. Muita gente não sabe desse detalhe. Agora, nós estamos em um período muito diferente dos outros, né? A gente não pode imaginar que nossa prova também, ela vai vir só pandemia, só coronavírus. Não vamos também imaginar... Eu acho que é um tema que não vai ser tão relevante por conta dessa situação do atual governo. Exato. E dessa polêmica do combate a essa Exatamente. doença, né? Assim, porque aí seria também uma faca de 2 gumes. Eu estou dizendo que muita gente não sabe o que é um vírus, mas também, por outro lado, seria um mamão com açúcar, né? Seria mamão com açúcar. Aí seria muito na cara, né? Entender a questão de diferença de vírus, né? Saber o que é uma vacina. Não é? Então, por que um vírus ele muda? Tem uma mutação genética de vírus? Por que um vírus se transforma em outro vírus? Né? O que é pandemia? O que é pandemia? O que é epidemia? A diferença. Interessante. Nessa vibe aí. Muito bem. Juscelino, pode continuar. Vamos falar aos professores. Nós já estamos a 1h22, falando de temas importantíssimos aqui, um aprendizado a cada segundo. E para finalizar aí nessa última reta dos nossos últimos 10 minutos, vamos aproveitar aqui o professor para fazer esses macetes para amanhã o pessoal fazer uma boa prova, né? Eu vou perguntar aqui o professor Wellington, por exemplo, né? Eu estava vendo aqui que existe diversas formas de você memorizar, né? Inclusive até uma música, né? Algumas músicas podem ser utilizadas para memorizar alguns assuntos da matemática. Aí, por exemplo, lá vem o triângulo, que eu conheço bem, polígono fechado, que 3 lados tem, calculo sua área, que é para ver depois, base vezes altura, divido por 2. Parece coisa de criança lá do fundamental, muito, né? Interessante, gostei. Mas aí, por exemplo... Tem muitas vezes. O que vê, professor Wellington, por exemplo, se alguma coisa como música, ou até mesmo filme, né? A gente falou... para relaxar, né? Sim, claro. Hoje é dia de relaxamento, dicas importantes, mas de relaxamento para amanhã fazer uma boa prova também. O que fazer, por exemplo, para dar um start aí, para melhorar a memória, mas que não fosse também, claro, naquilo que a gente falou desde o início, que é para relaxar de fato, professor. Tudo que envolve você guardar a informação é válido, né? E esses memorex, essas coisas, estamos diante aqui de um parodista nato na química, meu amigo Fábio, canta melhor do que eu, mas aqui acolá eu me arrisco. Aí, quando o Zé Luiz perguntou sobre a questão de anotar, né, algumas coisas, formas, relações, um cantinho ali da prova, jamais na folha de redação, nos cantinhos da prova. Já passou até.
Ainda bem. Já teve alunos que já fizeram, mas deixa pra lá. Aí eu lembrava aqui que uma das coisas que a gente muito usa, por exemplo, para citar o que foi perguntado por Juscelino, é o seguinte: quando está estudando trigonometria, por exemplo, a tabela trigonométrica de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, então a gente usa muito, tem várias versões, tá? Uma delas, por exemplo, é aquela do Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, lá, lá, lá. Aí, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz, vai no 3, no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, são besteirinhas como essa Você consegue confiar. que faz constrói a tabela, que faz aquela anotação Sim. que você não vai precisar memorizar, mas vai consultar, certo? E a ganha musiquinha, tempo. ela é mais fácil de você absorver. Pega. né? Aí tem gente que não gosta de Natal, aí tem a Xuxa, né? Todo mundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E raiz menos 1. Mais 1. Mais... Então, são essas besteirinhas que ficam a seu cargo. Ou a do até porque ninguém tem a mesma capacidade de memorizar. Sim. Então, um acha melhor de um jeito, outro do outro modo. O que vale é você criar meios mnemônicos de decorar conteúdos. É essencial para Muito teoremas, fórmulas e relações. Muito bom. Hoje, debate regional, mais uma vez, dedicado a dicas do Enem, para você que é aluno, que vai concorrer amanhã a uma vaga na universidade. Essas duas feras aqui trazendo dicas importantes para você fazer uma boa prova de matemática, física e química, para você realmente se sair bem. Juscelino Castro. Já, Luiz, nós estamos chegando na reta final, né, de mais um programa. Desejo agradecer mais uma vez ao professor Wellington e ao professor Fábio. E aí eu deixaria aberto, né? Eu deixaria aberto para o professor Fábio, por exemplo, algo que a gente não tenha provocado dentro de todo esse nosso diálogo, né? Que é importante para que os alunos se mantenham atentos. Já falamos aqui desde o início de dicas importantes, né? Tanto de levar caneta, né? De máscara, de álcool em gel, o lanche, Exatamente. uma água para você ficar muito bem relaxado para fazer a prova legal, né? Exatamente. Aí eu gostaria que vocês dessem as dicas finais aí, né? Do que realmente o aluno deve estar atento para realizar uma prova com sucesso e aí, claro, quando sai o resultado final, Exatamente. o sucesso ser 100% garantido, né? Pronto. Se antenar novamente ao que é obrigatório, né? Não esqueça da caneta esferográfica transparente preta. Não vá lembrar do caneta azul. Ave Maria, pelo amor de Deus. Preta. Preta, né? transparente. Documentinho com foto. A máscara obrigatória. Álcool gel, pessoal, não é obrigatório. Pode mostrar aí para o pessoal. Certo. Álcool gel é isso aí, ó. Isso. Pode ser não é obrigatório. Pode ser uma Agora, das questões de química na prova. Atenção. 70%. Use sem moderação. Isso, use sem moderação. Por questões sanitárias, é aconselhável que você leve o seu álcool em gel, claro, né? Claro. A questão do horário da abertura do portão, ficar muito atento. Meia hora antes, por conta das aglomerações. Exatamente. Né? 11h30 o portão já vai estar sendo aberto. É o mesmo horário do domingo passado. Mas fecha o mesmo horário, 13 horas. Chegou 13 horas, você tem que chegar 12h59. Se você chegar botando 13, o pé dentro depois do portão. Exatamente. Você vai ter só meia hora lá, vão ter alguém para conduzir você, igual aconteceu no primeiro dia, né? Como nós falamos, tempo menor, nós vamos ter 5 horas de prova, né? E tranquilidade. Não vá se envolver em estudar mais alguma coisa hoje, não dá mais tempo, nós estamos sábado à tarde, não dá mais tempo. Não dá mais, verdade. Se ligar na questão do horário de dormir, né? Se ligar na questão da alimentação, como é que você está se alimentando durante a semana, para evitar problemas estomacais, né? Verdade. Porque já é muito tenso. O estado emocional já atrapalha o metabolismo, e né? se você comer uma panelada, meu amigo, sábado de noite, aí não vai, Pelo amor de Deus. Hoje à noite a panelada vai dormir para fazer Enem, meu camarada. Se atente para a alimentação, né? Pessoal. Tenha calma, né? E aí, professores, aí vocês falando disso, Fábio, é muito interessante. Eu conheço algumas pessoas, inclusive parentes próximos, que têm entendimento, têm um bom conhecimento, né? Sempre foi um bom aluno, mas naquela hora bate aquele desequilíbrio emocional. Qual a dica que você der, se é que você sabe aí de alguma dica interessante para a pessoa tentar manter o equilíbrio emocional? Existe algo que é muito bom para praticamente todo mundo gosta, que é a questão de música.
né? Eu sou suspeito, ele tá falando de música, né? Então, e você também. Então, a sugestão que eu dou, vá escutando uma música legal, uma música que lhe conforte, uma música que lhe dê uma calma, que lhe dê uma paz, né? Como pode dizer, tudo nesse momento que possa lhe ajudar a se acalmar, a tomar a decisão correta. Então, faça desde uma música mnemônica lá da matemática ou da química ou da física, até a questão do relaxamento mesmo. É impossível relaxar que já é amanhã. Não, não é impossível. Você já passou por um momento, já passou por um dia. Passou o ano inteiro pensando nessa preparação, né? E é o momento exato, o momento chave de colocar para fora tudo que você absorveu durante esse ano. Então, é a dica que fica, e boa sorte para todos vocês, né? Boa prova, né? Boa prova para vocês. Isso. E vai dar tudo certo, nós estamos na torcida. Maravilha. Professor Wellington Costa, a última dica de hoje para essa rapaziada, que a gurizada aí que está querendo entrar na universidade, como professor, como experiência de sala de aula, sua dica. Não coma panelada, né? Não exagere no álcool, você que gosta de tomar umas hoje, né? Durma cedo, né, professor? Meu camarada, minha camarada, é sábado à tarde, tá bem pertinho de você ir fazer e conseguir o que lhe foi proposto, Isso. né? Então fica até difícil eu falar mais alguma coisa, que Fábio cobriu bem todas as dicas que geralmente a gente diz em sala de aula. Mas eu quero reforçar essa questão do seu bem-estar. Converse com a família, converse com amigos, fique ali de boa ouvindo música, faça o que lhe apraz, que lhe dá prazer no momento para você relaxar. É um momento de você estar zen. A ansiedade, como eu disse anteriormente, ela é boa até o momento que você consegue deixar que ela te deixe ligado. E você tem que estar ligado com uma prova de exatas. É impossível fazer. Não dá. É impossível. Disperso. Então, não dá. Fica de boa, curte a família, curte aquela música que você gosta, ou então um livro que você gosta de ler. Importante, ajuda, tá? Então, do mais, acho que é voto de Fábio e meu, que você possa ter uma boa, uma excelente atuação nessa prova de domingo. Por quê? Porque ela vai te dar a oportunidade de atingir seus objetivos, uma boa faculdade, um bom curso. Não sei qual é o objetivo de cada um, mas é para isso que você se preparou durante um bom período, né? E a gente se sente muito orgulhoso, né, Fábio? Que durante um ano inteiro a gente conseguiu ajudar por vários e vários anos, a gente vem ajudando pessoas, e a gente fica muito feliz de ver alunos e ex-alunas dizendo, olha, estou aqui na universidade, obrigado você e me tal. Ajudou, né? Bacana. A gente escuta por demais, tá? Bacana. Então, os nossos votos são que você se vá bem, que a prova seja excelente. Se Deus quiser, vai cair muito do que você estudou, muito que também bem. é importante isso aí. Verdade. E no tocante, o que a gente pode fazer por vocês é torcer. Torcer bastante, é o que a gente sempre diz. Olha, se você tem torcida em casa, tem torcida na família, e nós, professores, somos aqui a torcida bem pertinho do alambrado. A claque animada mesmo. Uma alambrada ali, ó. Mexendo bandeirinha. Exatamente. Ok? Valeu, professor. Muito obrigado. Fábio Regis, professor de Química, falou de ciência da natureza e suas tecnologias, Química, Física e Biologia. Professor Wellington Costa, de Matemática, Matemática e suas tecnologias. Debate regional hoje, mais uma vez, com essa responsabilidade social, traz a você um momento importante com essas duas feras que lhe deu dicas importantes para amanhã você ter êxito no seu Enem. Vamos embora, Celino Castro? Vamos lá, Zé Luiz, agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes que ficaram conosco até este exato momento. Então, relaxar, ficar tranquilo, fazer uma boa prova amanhã, no domingo, e aí com certeza você vai obter o sucesso tão esperado. Grande abraço a todos e esperamos que vocês estejam conosco no próximo sábado em mais um debate regional. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde ao Wellington, ao Fábio e ao meu companheiro Zé Luiz. Um abraço, Celino, tudo de bom. Gente, continue ligado porque agora vem aí uma programação especial para você da nossa Regional FM. Um bom fim de semana, relaxa, gurizada. Amanhã tem prova do Enem, não exagera hoje e se prepara porque hoje fizemos aqui o nosso papel. Lhe dar as dicas importantes para você se sair bem. Uma boa tarde, muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e até o próximo debate. Tchau.